Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a lição. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o tema o início do ministério de Jesus. Que tivemos um milagre e também tivemos uma pequena intriga entre ele e os líderes religiosos daquela época. Aproveita, deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal para não perder os vídeos toda semana aqui. Vou te mostrar uma novidade que todos os dias agora, estamos tendo um resumozinho dos dias, da lição. Hoje já saiu o resumo da lição lá de sábado, tá bom? Pra vocês, lá nos stories do meu Instagram, beleza? Vou estar deixando o link aqui na descrição e também o meu arroba em algum lugar da tela. Só você me seguir todos os dias de manhã, tem lá um resumozinho pra você, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Bom, Jesus iniciou seu ministério público após já ter reunido seus primeiros discípulos e com isso, João dedica 3 capítulos às ações de Cristo em seu início de ministério. Inclusive é um dos únicos que não relata as tentações no deserto como nos outros evangelhos, mas enfatiza como Jesus iluminou o coração de quem estava nas trevas, com o objetivo de levá-los da incredulidade para a fé. Aqui João, como nenhum outro, inclui em seu evangelho 2 incidentes necessários e poucos milagres do mestre, tá? Esse é exclusivo de João. A festa de casamento com o milagre do vinho, que inclusive o chamou de o sinal. E também a purificação do templo. Parece besteira, mas esse primeiro milagre está diretamente ligado aos temas centrais do evangelho de João. Bom, alguns estudiosos defendem que a história do milagre de Caná, na Galileia, não é um relato histórico, mas que o vinho realmente acabou e que os convidados simplesmente criaram uma piada sobre a água ser melhor vinho, sabe? Essa e outras interpretações distorcidas ignoram o propósito de João ao narrar o milagre, bem como a intenção de Jesus ao realizá-lo. O fluxo natural e a simplicidade dessa narrativa indicam a sua realidade histórica. Além disso, a narrativa de João se concentra em vários sinais que Jesus realizou. O Evangelho conclui esse milagre dizendo que ele manifestou a glória de Jesus. Por que então Jesus realizou aquelas ações? O relato bíblico menciona o preparo para o milagre e descreve as consequências dele. Tudo aconteceu ali, naquele momento, mas absolutamente ninguém viu. As pessoas somente beberam do milagre como o melhor vinho logo após. Deus muitas vezes faz milagres de maneiras que não podemos ver o milagre em si, mas só o resultado dele. Não era sua hora, mas ele a atendeu com muito carinho, que ao contrário que muitos pensam, chamando-a de mulher. Sim, eu tô falando da mãe dele, tá? A glória de Deus é uma revelação à exibição do seu caráter e presença neste mundo. Ao proporcionar vinho em abundância, vemos o desejo de Deus em abençoar nossa vida. Ao referir-se às obras milagrosas de Jesus como sinais, João indicou que esses atos eram muito mais do que apenas acontecimentos impressionantes. Eles tinham um objetivo bem definido: produzir e desenvolver a fé das pessoas em Cristo. Exatamente. João 2, 13 a 25 descreve a primeira purificação do templo feita por Jesus, que era na Páscoa em Jerusalém. João descreve que isso ocorreu 2 vezes, no início e no final do ministério de Jesus. Mas Mateus, Marcos e Lucas mencionam apenas uma Páscoa durante o ministério de Jesus, enquanto João descreve pelo menos 3. E devido às longas distâncias que eram percorridas durante a Páscoa, a maioria dos peregrinos não podiam levar seus próprios animais para os sacrifícios. Eles tinham que adquiri-los em Jerusalém. Um mercado para esses fins foi estabelecido no pátio exterior do templo. A ordem de Jesus para que os cambistas saíssem do mercado tornou mais difícil aos peregrinos realizarem os preparativos para a Páscoa. Porém, Cristo tornou mais fácil que as pessoas contritas e arrependidas tivessem acesso à experiência espiritual que buscavam naquele local sagrado. Jesus recebeu diferentes respostas às suas ações. Os líderes religiosos exigiram um sinal e os judeus ansiavam por um milagre. Mas Jesus simplesmente afirmou o que só poderia ser testado no futuro. O Templo de Jerusalém simbolizava a esperança e a grandeza de Israel. Em João 2,19, Jesus falou de maneira metafórica, comparando seu corpo ao templo. Como a palavra encarnada, ou verbo encarnado, ele revela Deus habitando entre a humanidade. O Evangelho de João usa a palavra hora de 3 maneiras diferentes. Às vezes ele se refere simplesmente ao horário do dia, em João 4,6, por exemplo. Também designa o estabelecimento do reino de Deus no fim dos tempos, em João 5, 25 e 28. E também nos leva à crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Do mesmo modo, Jesus também fala do templo com mais de um significado, dependendo do contexto. Assim, percebemos que desde o início,
Jesus já olhava para a conclusão de seu ministério. O milagre das bodas de casamento apontava para a graça abundante de Deus ao doar Jesus para o maior ato de sacrifício que o universo já testemunhou. E ao citar a iminência da destruição do templo, ele apontava para o que aconteceria consigo próprio. Há quem diga que, com a chegada das redes sociais, tem rolado muitos maus entendidos com interpretações precipitadas, né? Mas relaxa, isso não é de hoje, tá? Na época de Jesus, suas falas também geravam muito disse-me disse daqui, disse-me disse dali. Mas as histórias do milagre em Caná e da purificação do templo ensinam várias lições que são relevantes para o nosso dia hoje. Jesus não transformou água em vinho para fazer simplesmente uma exibição exterior. Mesmo assim, os servos devem ter ficado bastante impressionados. Até eu ficaria. Jesus agiu como o verdadeiro anfitrião do casamento. Ele forneceu tudo o que era necessário e até muito mais. Da mesma forma, a graça que ele provê ao mundo é mais do que suficiente para satisfazer todas as necessidades. Logo depois que Jesus expulsou os mercadores, suas palavras foram aplicadas de maneira equivocada quanto à construção do templo de Jerusalém. A resposta de Jesus ao sinal seria sua própria morte, sepultamento e ressurreição. No entanto, esse texto apresenta também uma outra lição mais pessoal. No verso 22, muito tempo após a ressurreição de Jesus, João explicou o significado mais profundo daquela história. Todos nós refletimos sobre a vida de Jesus após sua ressurreição. Por isso, simplesmente contar a narrativa da vida de Cristo não era simplesmente suficiente para João. Ele estava preocupado, acima de tudo, em como os eventos do passado se tornam realidade na vida pessoal. Ao recordarmos e recontarmos a história de Cristo, nos envolvemos com um verbo que se fez carne, a revelação de Deus à humanidade. Como as pessoas servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior, assim o mundo faz com as dádivas que recebe. O que ele oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos, mas se demonstrar incapaz de satisfazer. Aquilo que começara com cânticos e alegria termina em cansaço e desgosto. No entanto, as dádivas de Cristo são sempre novas e vivas. O banquete que ele oferece nunca deixa de proporcionar satisfação e alegria. Se você entendeu a mensagem, comenta aqui embaixo. Cristo é meu templo. Comenta aqui embaixo o que você achou de mais interessante na lição de hoje, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, beleza? Se você gostou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E cara, eu espero você aqui no próximo sábado. Um beijão, um grande abraço. E não esquece, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos dessa lição nova, tá bom? Comenta aqui para eu poder ter um feedback de vocês, tá bom? Como eu posso melhorar os vídeos, beleza? Então, valeu, fui.